pessoal, estamos de volta aqui para o nosso curso completo de AFO, né? Esse curso é totalmente voltado para analistas e técnicos, enfim, de tribunais, defensorias, Ministério Público, que mais? Tribunal de Contas, né? Tudo aí, todos os concursos que cobram AFO tem aí a incidência do que a gente está estudando aqui nesse curso, beleza? Então essa é a nossa aula de número 8, não coloquei ali no slide, né, mas é a nossa aula de número 8, e nós continuaremos o assunto despesas públicas, tá? Então, pessoal, só para a gente retomar, né, na aula passada, na aula 7, eu estava explicando para vocês sobre subvenções, que subvenções, tanto as sociais quanto as econômicas, são transferências correntes, né? Não tem diferenciação ali entre corrente e capital. E, pessoal, a gente estava analisando ali as diferenças, né? As características destas subvenções, que são transferências correntes, ou seja, são despesas correntes e são transferências correntes, tá? Então, vamos aqui no slide para a gente anotar aqui e rever o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu o artigo 12 da 4.320, que diz que consideram-se subvenções, né, o parágrafo 3º, consideram-se subvenções para os efeitos desta lei as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais e subvenções econômicas. Gente, aqui, né, de cara, você já tem que saber que falou em cobrir despesa de custeio, isso aqui necessariamente é uma despesa corrente, independentemente dela ser uma subvenção econômica, tá? Independentemente. Tanto a social quanto a econômica, ó, são ali espécies das subvenções, beleza? São os tipos de subvenções, que são transferências correntes. As subvenções sociais, elas se destinam a instituições públicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Por sua vez, as subvenções econômicas são as que se destinam a empresas públicas ou privadas, veja que repete aqui, de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Então, veja aqui, ó, aqui a gente já tem um mnemônico para lembrar, tá? O PASSE, PASSE. E aqui em cima, as subvenções sociais, o pessoal faz um mnemônico aí do SECAS. SECAS. Por quê? Saúde, educação, cultura e assistência social. Aqui a gente tem o caráter assistencial e cultural, ó. O A e o C, mas depois a gente vai ver que também entende para saúde e educação, tá? Então, falou para você, numa subvenção destinada a um caráter assistencial, à cultura, à saúde ou educação, isso é subvenção social. Falou para você que vai ser uma subvenção para uma empresa de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, ou seja, o PASSE, falou em PASSE, isso aqui é subvenções econômicas. Falou em SECAS, é subvenções sociais, tá? Então, vamos aí lembrar na hora da prova do mnemônico, porque na hora da prova vale tudo, gente. A gente tem que acertar e colocar o X no lugar correto, beleza? Outro peguinha de prova aqui, né? Opa! Públicas ou privadas, nos dois, ó. Nos dois, beleza? Então, aqui, veja que o que a banca pode fazer, né? Trazer para você que, no caso da subvenção social, é apenas para instituições públicas. E no caso da subvenção econômica, apenas para empresas privadas, ou colocar instituições privadas. Não, nos dois casos, tanto na subvenção social quanto na econômica, nós temos aqui que elas são destinadas a públicas e privadas, públicas ou privadas. No caso da social, são instituições públicas ou privadas, e no caso das subvenções econômicas, são empresas públicas ou privadas. Tá bom, gente? E as duas se destinam a custeio, que são despesas correntes, ok? Então, voltando aqui. A subvenção social, então, gente, visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional. Então, aqui a gente está vendo, ó, saúde e educação, né? Por isso que a gente chama de SECAS. Sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica.
Gente, aqui, né, eu expliquei isso na aula passada, mas eu vou explicar isso aqui de novo, porque eu acho isso aqui bem importante. Quando eu estudava para concurso, eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês, mas quando eu estudava, eu tinha uma dificuldade imensa em entender esse texto. Eu não entendia como que funcionava isso aqui, porque como que vai suplementar recursos de origem privada? Né? Eu ficava pensando assim, parecia que não fazia sentido o que eu estava lendo. Aí eu comecei a ler melhor, ler mais devagarinho, né? E pesquisar mais. E aí, gente, é muito simples isso aqui. Isso aqui é simplesmente assim, ó. Ao invés do poder público diretamente prestar um serviço, né, médico, educacional, assistencial, ao invés dele fazer isso diretamente, só ele, o que ele faz? Ele delega isso para alguém fazer, né, seja uma instituição pública ou privada, e neste caso aqui, digamos que exista ali recursos privados oferecendo determinado serviço. Então, recursos privados, né, a esfera privada está ofertando um determinado serviço de educação, de cultura, de assistência social ou de saúde. Nesse caso, para o Estado, poder público, fica mais viável, é mais econômico, né, que ele suplemente aquele recurso, ou seja, ali, digamos, tem 50 e ele bota mais 50, ao invés dele colocar 100, ele próprio, ele sozinho. Então, é melhor para ele que ele suplemente aqueles recursos de origem privada nessa prestação de serviço do que ele pegar tudo isso aqui e prestar isso aqui sozinho. É nesse contexto que vem a subvenção social, entendeu? Então, se esse textinho vier na sua prova, ele é a literalidade do artigo 16 da Lei 4.320, e ele vem em prova. Então, você precisa saber, né? Sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, quais objetivos? De assistência social, cultural, médica, educacional, né? For mais econômica, revelar-se mais econômica. Então, é mais econômico para o poder público suplementar um recurso de origem privada, ou seja, a esfera privada está prestando determinado serviço, eu vou lá e suplemento aquilo, boto mais 50 ali, ao invés de eu ter que botar 100. Então, isso é mais econômico, entendeu? Então, essa aí que é a lógica deste artigo. Beleza, gente? Eu não sei se era só eu que tinha essa dificuldade com esse texto aqui, mas eu sempre tive assim, não sei porquê, eu sempre fiquei na dúvida desse texto, eu achava ele esquisito, né? A suplementação de recursos de origem privada, eu achava na minha cabeça que era a suplementação, tipo, a origem privada suplementando o poder público, entendeu? Na minha cabeça não fazia o menor sentido, mas isso quando eu tava lá mais no começo, né? Mas eu parto do pressuposto que muita gente que tá assistindo aqui está começando isso do zero, né? Não tem muito contato com a matéria, então eu prefiro aqui pecar pelo excesso e deixar isso bem claro para você, tá bom? Então vamos voltar aqui. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Isso está no artigo 16, parágrafo único. Gente, aqui, isso eu já vi cair em prova também, né? Isso eu já vi cair em prova também. Veja, você não vai calcular o valor daquele serviço. Então, por exemplo, é um serviço de saúde, tá? Digamos que seja um posto de saúde, não um posto de saúde, né? Um local ali que faça atendimento da saúde em determinado município e que abranja tantos bairros, tá? E aí é uma situação dessa aqui. É a esfera privada com suplementação de dinheiro público, tá bom? Nesse caso, gente, para custear, né? Para descobrir o valor desse serviço, você vai calcular com base no quê? Só com base no serviço prestado? Não. É com base no serviço efetivamente prestado e também no serviço posto à disposição. Por quê? Porque estava à disposição aquele serviço. Se alguém chegasse ali, ele seria realizado, ele seria efetivado, né? Então, a gente tem que calcular o valor dessa subvenção aqui com base no valor que está sendo efetivamente prestado, com base no valor do serviço que está sendo efetivamente prestado, mais
o serviço que está à disposição ali, esperando para ser utilizado. Não é só com base no que foi prestado. Não, porque veja, tem todo um aparato aqui que está disponível. Tem todo um aparato aqui que está esperando para ser utilizado e que tem gasto aqui, né? Existe um gasto aqui nessa parte dos serviços que está à disposição. Então, neste caso, na hora de calcular o valor da subvenção, a gente faz essa conta. Tanto o serviço efetivamente prestado, quanto o serviço posto à disposição lá do cidadão, tá bom? Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Claro, né, gente? Pô, é dinheiro público. Então, não é em qualquer lugar, qualquer biboca aí que você vai enfiar o dinheiro público, né? Essa aí que é a lógica, né, gente? Na teoria é isso, né? Tudo bem que a gente sabe que na prática não é muito assim que funciona, mas nós temos aqui a lei falando que só as instituições cujas condições de funcionamento sejam julgadas satisfatórias é que receberão subvenções, beleza? Passando aqui para subvenções econômicas. Gente, as subvenções econômicas, como eu falei ali atrás, né? Elas são destinadas, ó, às empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, o PASSE, né? Qual que é o destino aí? Opa! Para que elas servem então, né? Nós temos aqui, gente, 3 situações, ó. Teremos subvenção econômica para cobrir déficit de manutenção de empresa pública de natureza autárquica ou não. Então, falou lá na tua prova, déficit de manutenção de empresa pública. O que vai cobrir isso aqui? Subvenção econômica, beleza? 2. Dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, gente. Também, mesma coisa, né? Subvenção econômica. Temos ali uma diferença entre preço de mercado e preço de revenda de gêneros alimentícios. O governo vai lá e vai cobrir. Então, subvenção econômica. E dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros. Aqui, para fomentar determinada plantação de alguma coisa, né? Ah, precisamos de mais trigo, precisamos de mais milho, então vamos pagar bonificação pro produtor que plantar isso. Então, aqui, ó, ou materiais, né? Aqui a gente vê que é o Estado realmente intervindo na economia mesmo, tá? Intervindo na vida econômica, na diferença de preço, nas produções, né? Produção de gêneros, produção de materiais, no déficit de manutenção de uma empresa pública. Então, é o Estado realmente intervindo. Beleza, gente? Artigo 19. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Pessoal, a regra é, né? A LOA não vai conceder ajuda financeira para uma empresa de fins lucrativos, tá? Não vai conceder. Mas, né, salvo quando se tratar de uma subvenção cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em uma lei especial. Tá bom? Então, aqui, esse artigo, eu não vejo ele cair tanto em prova, mas quando ele cai, as pessoas normalmente não lembram que ele existe, tá? Eu só vou confirmar aqui, que eu esqueci de colocar ali no slide, o artigo aqui das subvenções econômicas, que falam exatamente dessas situações aqui. Achei, já achei. Olha lá, anotem aí pra mim. Opa! Esses 1, 2 e 3 aqui, artigo 18... Parágrafo único da Lei 4.320 de 64, tá bom? Então, é o parágrafo único da Lei 4.320, tranquilex, tá? Então, vamos lá. Na verdade, né, é o artigo 18, caput e parágrafo único. Então, caput mais parágrafo único. Então, tá, gente. Dessa parte de subvenções, era isso que eu queria falar. E eu só vou fazer de novo aqui aquele esqueminha, né? Subvenções
subvenções sociais mais econômicas. Aí eu quero que você anote aí comigo, para você não errar na hora da prova. Então, as duas são destinadas a cobrir despesa de custeio são transferências correntes e são, pessoal, destinadas tanto para instituições ou empresas públicas ou privadas. As duas, tá? Então, aqui, veja que essas três características servem para os dois tipos de subvenção. O que me dá medo na hora da prova é o examinador colocar para você que a subvenção social é despesa corrente e que a subvenção econômica é despesa de capital. Isso pode acontecer. Outra coisa, dizer para você que a subvenção social é para instituição pública, a subvenção econômica é para empresa privada. Errado também. Veja que aqui é uma regra geral. As duas são para cobrir despesa de custeio, as duas são transferências correntes, as duas são para instituições ou empresas públicas ou privadas. Tá bom, gente? No caso da social é para instituições e no caso da subvenção econômica é para empresas públicas ou privadas. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para falar de subvenções e terminar o assunto subvenções e agora passar para a próxima parte da matéria, que é a parte de etapas, né, da despesa. Tá bom, pessoal? Então, logo volto para nós falarmos das etapas da despesa pública.